Ministrando a palavra agora, eu gostaria de ler contigo em Deuteronômio, capítulo 11, verso 23. Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra. Aonde quer que vocês forem. Eu queria frisar esse texto aqui, ó. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Olha que texto interessante. A Bíblia nos ensina a vivermos pela fé. E você, por exemplo, se eu falar aqui agora de um churrasco, né? Falar assim, vamos fazer um churrasco agora. Vamos parar o culto aqui, vamos acender a churrasqueira. Aqui já está aqui um bocado de picanha aqui, prontinha para a gente assar. Para os irmãos que não gostam da gordura, corta a gordura. Que está evitando a gordura, corta a gordura. E aí, né, você já começa a pensar, imaginar ali. A boca já começa a ficar um pouco mais, né, molhada. Você já pensa lá aquele feijão tropeiro delicioso, oh glória a Deus. Aquele arroz branquinho, né, com a carne salgada ali do sal grosso, mistura o arroz branquinho para quem gosta do vinagrete, oh glória a Deus. Você já começa o quê? A viver aquilo sem não ter nenhuma churrasqueira aqui, não tem churrasqueira, não tem picanha, não tem nada, mas você já começa na sua mente o quê? A visualizar, a viver aquilo que nem está aqui ainda. É igual quando você assiste um vídeo, a pessoa conta uma piada, você ri, mas a pessoa não é real, ela não está ali na sua frente. Mas você está tendo a sensação que ela está ali. Então, a fé, ela se move quando você começa a pensar as coisas, mesmo sem elas estarem acontecendo, a olho nu, sem você estar visualizando ali a olho nu, quando você toma posse, você já tem que entender que é seu. Você pisou na terra, você tem que ter a cabeça, é seu. É igual uma pessoa que de repente ela se sente inferior, ela trabalha no pior serviço que possa ter, ela vê uma pessoa às vezes que tem uma graduação maior que a dela, ou tem mais recursos financeiros que ela, tem mais influência, ela conversa com aquela pessoa às vezes, de cabeça baixa, um pouco encurvado, ela não olha nos olhos, ela não se sente capaz ali de discutir certo assunto, ela fica limitada por aquilo que ela colocou na cabeça dela. Se essa mesma pessoa, nessas mesmas circunstâncias, começar a entender que ela tem condição de conversar com a pessoa de igual para igual, que ela tem condição em um curto espaço de tempo, de estar na mesma posição da outra pessoa. É tudo o quê? Pela fé, pela convicção, pela certeza. Aqui ele diz que aonde nós pisarmos, seria nossa propriedade. Então, essa pessoa, se ela muda o pensamento dela, se ela muda a maneira como ela visualiza, ela começa a ter atitudes diferentes. E você e eu temos que ter atitudes de quem
já está tomando posse da terra que Deus nos deu. Você já tem que pensar, não é se vai acontecer, é que já aconteceu. Você não tem que pensar no que você vai fazer para chegar lá, mas você tem que começar a pensar que você já está lá onde você quer. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então você já tem que pensar que você está onde você quer estar no futuro. Você já tem que começar a ter as atitudes da pessoa que está no lugar de fé que você visualiza. Você tem que começar a ter as ações de alguém que já tem certeza que aquilo ali já foi liberado nos céus. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A convicção dos fatos que ainda não vieram a existir. Então você tem que viver com a convicção que Deus te deu a terra. Que o que você está pisando, o que você está projetando, o que você está anotando na cartela já é seu. Você já ganhou, você já tomou posse. Jesus disse que quem busca, encontra. Então nós vamos fazer um exercício. Aí você vai falar para mim, porque a gente já veio aqui buscar, né? Eu vou repetir o outro primeiro, né? Quem pede, recebe. Jesus disse que quem pede, recebe. E a gente esteve aqui orando e pedindo a Deus esses dias. Então você vai falar assim: eu já pedi, eu já recebi. Você entende? Se Jesus falou que quem pede, recebe, então a sua visão de fé, ela diz: eu já pedi, eu já recebi. Então vamos repetir, fala e você tem que fazer isso ao longo da semana. Você tem que sair com essa visão de fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então repete, fala: eu já pedi, eu já recebi. Não foi isso que Jesus disse? Então, se eu já pedi, eu já recebi, porque ele disse que quem pede, recebe. Então repete comigo, fala: eu já pedi, eu já recebi, eu já busquei e eu já encontrei. Você tem que tomar posse. É isso que ele falou no texto. Para tomar posse, tiveram as pessoas que duvidaram, a maioria duvidou. Por isso que a igreja ela cabe muitas pessoas que ainda estão fora. Vocês, nós, somos aqueles o quê? Como Caleb, como Josué, que acreditaram nessa palavra. Nós somos como Josué e Caleb. Mas tem 10 ainda que estão duvidando. A maioria da população que ainda está com dúvida. Mas nós somos os que acreditam. Nós somos aqueles que vai tomar a posse da terra que Deus nos promete, que Deus nos concede, porque nós vivemos pela fé, como Josué e Caleb. Onde você pisa é seu, é território teu, é vitória tua. O diabo não te rouba, não rouba a sua família, não te passa para trás. Nada pode te parar. Você pode ter lutas momentâneas, mas lutas momentâneas, irmão, é pequeno perto do que Deus faz na vida de quem persevera, de quem continua lutando. Aí Jesus fala também assim: bate que lhe será aberta. Bate até a porta abrir. Então fala comigo, fala: eu bati e a porta abriu. Eu bati e a porta abriu. Você vai dar o testemunho, porque você bateu e a porta abriu. Nós temos que viver convicto. Você não tem que ficar pensando: se eu vou fechar aquele negócio. Você já fechou, irmão. A gente não pode ficar aquele espírito de cachorro, não, misericórdia, achando que a gente está correndo atrás das coisas. As pessoas vão te procurar pela sua qualificação, pela sua capacidade, por aquilo que você tem,
por tudo que você se prepara para fazer com excelência o melhor, você que vai ser procurado, irmão. Você não tem que ficar pensando, correndo atrás de cliente, não. Lógico, você vai fazer um bom trabalho, um bom atendimento, uma boa venda, mas os clientes vão te procurar, porque você vai fazer com excelência, porque você vai fazer o melhor. Então, quando você já bateu, a porta já abriu, porque Deus está contigo. Eu vou continuar no texto aqui. Que ele diz que o Senhor expulsará todas estas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Significa o quê? Que o seu território que você quer tem inimigos, tem demônios que estão tentando o quê? Resistir. E às vezes você acha essa porta está tão difícil, acho que é Deus que fechou. Que Deus que fechou, irmão? É porque nós não batemos até ela abrir. É porque nós não buscamos até encontrar. É porque nós não pedimos até receber. Porque Ele diz o quê? Que nós vamos expulsar inimigos maiores e mais fortes do que nós. Nós vamos vencer situações improváveis. Nós somos os improváveis. Nós estamos aqui como improváveis, como Davi, que foi tirado lá de trás das ovelhas para se tornar rei de Israel. Deus te levanta para você caminhar honrando o nome dele nessa terra. Você representa o nome de Jesus na terra. Você representa o Filho de Deus. Ele diz que, e ele fala como o território vai estender, no verso 24. Ele fala no 25 que ninguém conseguirá resisti-los. Significa o quê? Que tem gente te resistindo, que tem demônios te resistindo. Mas quando você bate, eles vão ter que sair da sua frente. Quantos testemunhos de cura, de milagres nós temos visto? Quantos testemunhos de libertação, de portas financeiras, de casamento, de gravidez? Quantos testemunhos? Significa o quê? Que tem resistência, mas a resistência é para ser vencida por você. Os inimigos nos resistem e nós não podemos recuar, porque se nós recuarmos, eles vão romper a nossa resistência, eles vão pisotear em nós. Mas o inimigo não vai pisotear na sua vida, não. O inimigo não vai pisotear na sua família, na sua casa. Você vai atropelar o inimigo, porque você vai avançar, como Deus falou nesse texto. Os inimigos que te resistem, eles vão cair. Conforme lhes prometeu Deus, o Senhor, o seu Deus, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Deus vai causar pavor no seu inimigo, não é em você. Você não tem que viver com pavor, com medo. Medo de quê, irmão? Se morrer, a gente vai para a glória, aleluia. Vai ter medo de quê nessa terra? Se viver é Cristo e o morrer é lucro, de que nós vamos ter medo? Nós não temos que ter medo de nada, nada, nada. É igual a pessoa assistir um filme de terror. Não deve assistir, porque tem as coisas espirituais por trás, tem o mundo espiritual. Mas se a pessoa vê uma cena de terror, ela fica com medo. Mas aquilo ali é real? Não, é só um vídeo. Não está acontecendo ali. Mas ela fica com medo, mas não está acontecendo. Então nós temos o quê? Que nos manter firmes sem medo, porque não está acontecendo o que o inimigo está tentando dizer que está acontecendo. O que está acontecendo é o contrário, é que os anjos de Deus vieram ali
Quando Daniel estava clamando, os anjos de Deus vieram para lutar por Daniel, e os anjos de Deus estão vindo lutar por você. É isso que está acontecendo no mundo espiritual. Não é você ser derrotado, não é você ficar com medo, não é esse o caminho de Deus. O caminho de Deus é o inimigo fugir de você, é o inimigo se afastar do teu caminho, porque você está cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo de Deus, e os teus inimigos vão fugir de você. Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha que texto maravilhoso. Deus tinha dado a palavra que a gente leu anteriormente para Moisés. Agora vem Deus para Josué e repete a mesma palavra. E fala a mesma coisa. Ele está demonstrando o quê? Que está acontecendo, que a palavra não morreu, que a palavra não acaba em uma pessoa, que a palavra de Deus ela é viva, ela existe por si própria, ela está acontecendo na sua vida, essa palavra não acabou. Josué morreu também, mas hoje você é o novo Josué, a nova Esther. Você é o filho de Deus, a filha de Deus. Nós temos que visualizar que a palavra está funcionando, que a palavra está acontecendo, que essa mesma palavra continua valendo agora. Tem gente que acha que às vezes, sei lá, uma família coloca muita coisa em uma pessoa, achando que aquela pessoa ali, com ela as coisas acontecem, e depois sem ela não acontece. Não tem nada disso. O que faz acontecer é Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o mover de Deus, é Deus que faz a obra deles acontecer na face da terra. Não é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus que está movendo na face da terra, e Ele vai realizar na sua vida esses dias, como aconteceu aqui com Moisés. Deus estava trazendo a palavra a Josué. Em Gênesis 50, verso 24, a Bíblia diz: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha que texto maravilhoso, né? Que texto doido, né? Ele falou assim: quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos daqui. Porque Deus estava mostrando para José que a obra de Deus é uma obra viva. A obra de Deus não parava em José. Você tem que entender que o que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai continuar fazendo por muitas gerações para frente. O que Deus está fazendo na nossa vida, vai acontecer nos nossos filhos, netos, bisnetos. A nossa descendência está clamando pela glória de Deus. Eu não sei se Deus vai voltar tão rápido, igual às vezes as pessoas ficam pensando. Não, Deus é misericordioso. Às vezes Jesus vai voltar daqui 3.000 anos, não dá para saber. Deus é misericordioso, Ele é amoroso. Às vezes Ele está com paciência, esperando as pessoas se converterem,
as pessoas verem as consequências do pecado, para entender que o pecado é ruim, é mau. Deus é misericordioso. A obra de Deus, ela só está começando, irmão. Você tem que estar ativado pelo Espírito. Vai ter o impacto, né? Você tem que estar ativado pelo Espírito Santo esses dias. Porque a obra de Deus está no início. Ela é uma obra viva. E você tem que surfar nessa palavra de Deus. Você tem que pegar essa onda da palavra de Deus e praticar ela. José podia falar assim: não, agora o reino de Deus acabou em mim. Já temos aqui, eu estou confortável, uma vida confortável, estou governando no Egito. Vamos ficar todo mundo aqui, gente, está bom demais. Mas José tinha visão de Deus. Ele falou: nós vamos para a terra que Deus prometeu. Nós vamos jogar para onde Deus está nos levando. Você tem que jogar a sua vida, a sua família, para a obra nova que Deus está fazendo na face da terra. Pai, mãe, irmão mais velho, enche o teu coração do avivamento do Espírito Santo de Deus e chama a sua família para fazer aquilo que Deus está fazendo na face da terra. Porque às vezes a gente está tão limitado no nosso momento presente, que a gente não acorda, não chacoalha a nossa família para aquilo que Deus vai realizar. Deus está te chamando para fazer uma obra grande na face da terra. Tio, tia, você precisa chamar as pessoas próximas de você para o avivamento do Espírito Santo na face da terra. Bota energia na sua vida, no seu coração, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias esses dias. É tempo de milagres de Deus, é tempo do sobrenatural de Deus acontecer na terra. E nós temos que fazer igual o José falou: nós vamos para um avivamento novo. Igual Deus falou para Josué: vai acontecer coisas novas. Você tem que trazer uma palavra de vida para dentro da sua casa, como Jabes fez. E alarga Deus. Imagina os filhos dele, como a pastora Paula falou no início. Imagina os filhos dele ali, vendo aquela palavra, né, o nome de Jabes. Mas Jabes falou assim: eu vou trazer um avivamento na minha casa, eu vou trazer o Espírito Santo para minha família. Se esse filho aqui, se essa pessoa na minha casa está cheia de problemas, cheia de luta, não vê solução, depressiva, está ruim, está mal, eu vou trazer o avivamento de Jesus. Eu vou dar uma palavra de esperança para essa pessoa. Eu vou dar uma palavra de esperança para o meu cônjuge. Eu vou dar uma palavra de esperança para o meu vizinho. Eu tenho que ter a palavra viva de Jabes, que ele falou: Deus, alarga o meu espaço. Ele trouxe um avivamento para a família dele, para a casa dele. Ele falou: meus filhos, a palavra de Deus é viva, e nenhuma palavra de homens pode mudar a palavra de Deus para mim. Jabes falou: é o avivamento que está chegando, é o impacto. A gente vem para o impacto o quê? Para buscar Deus, sedento de Deus. A gente não vem olhando para as pessoas, eu venho para o culto, eu venho em qualquer reunião, eu venho sedento de Deus, porque é Deus aquele que supre a tua alma, é Deus que te capacita e te enche de poder quando você sai daqui, para você sair e realizar o que Deus está te chamando para fazer. Depois você pode ler o texto, eu vou concluir, mas depois você pode ler que Deus repete ali o que Ele falou para Moisés, para Josué, mostrando que a palavra dele está viva. E eu quero concluir lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu vou ler na versão da Almeida, revista e atualizada, que diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então fé é certeza, fé é certeza, fé é certeza. Então você tem que começar a viver o que você quer alcançar desde já. Como que você se torna preparado para viver o que você sonha, o que você projeta?
Quando você começa a se colocar, se jogar para aquilo ali que você quer. Quando você se lança no que você quer alcançar, nos seus projetos, nos seus sonhos. E não demora não, irmão, porque o tempo voa. Se joga logo, porque Deus vai te abençoar rápido. Então creia na palavra de Deus e se joga naquilo que você tem projetado, você tem colocado diante de Deus. Não tenha medo, irmão. Deus te deu uma palavra de vida e de poder. Se fosse para a gente ter medo, né? Deus ia falar para a gente ter medo. Mas Ele diz para a gente não temer. Não tenha medo. Ele falou para Josué naquele texto que a gente estava lendo, no verso 6, ele fala: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Ele quer que você seja o quê? Forte, corajoso, corajosa. É isso que a gente tem que fazer. É isso, irmão. É isso, irmã. Nós temos que romper os limites que estão nos segurando. Jabes, ele teve que ser forte e corajoso. Você tem que começar a viver aquilo que você sonha. Você vai se preparar para viver o seu sonho como? Vivendo o seu sonho desde já. Você vai começar hoje à noite. Qual que é o sonho, o projeto que você tem colocado? Você já vai sentir no sonho, você entendeu? Você já vai sentir lá. O seu corpo todo trabalha, isso é ciência. A fé, a ciência tem que reconhecer a fé, porque a fé foi criada por Deus. Então ela tem que reconhecer. A ciência mostra o quê? Que quando você começa a viver aquilo que não existe ainda, a pensar nas coisas que não existem e a viver, você vai se preparando. Todos os estudos que tem na área de psicologia, neurologia, tudo que eles vão demonstrando que nós vamos nos comportando como se a gente já tivesse alcançado a nossa visão. Então você tem que viver como se você já estivesse no seu sonho, no seu projeto. Deus já está te colocando dentro daquilo que Deus te chamou para viver. Você já pisou